Bom, então vamos entrar na nossa última palestra titulada Manejo Integrado de Plantas Daninhas no Sistema Soja e Milho Segunda Safra, que será ministrada pelo professor Robson Ozip. Robson Ozip possui graduação em agronomia pela Faculdade Agronômica Luiz Meneghel, desculpa, em 1980, mestrado em agronomia pela Universidade de São Paulo em 93, doutorado em agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho em 98, já foi professor da Faculdade Luiz Meneghel, atualmente trabalha na empresa de pesquisa e estação DASEN, tem atuado na área de agronomia com ênfase em fitotecnia, principalmente nos seguintes temas: manejo integrado no controle de plantas daninhas nas culturas de soja, milho e cana-de-açúcar. Obrigado, professor, por aceitar o nosso convite. A palavra está contigo. Ok, bom dia. Bom dia. Gostaria de agradecer, meu caro. Obrigado, Cita, pela oportunidade. Agradecer a Deus pela vida, agradecer aí a oportunidade de estar aqui. Senhores, quando a gente fala de controle cultural, tem muito a ver com explorar desde de cobertura, técnicas que a cultura leve vantagem. Quanto menor o período de pousio, doutores, mais fácil o meu manejo de plantas daninhas. Então, o controle cultural, a cobertura, por exemplo, depende. A semente é fotoblástica positiva ou negativa. Eu tenho uma semente grande, como a de Comelina bengalensis, aquela semente subterrânea, que ela tem um tamanho maior, aquela germina de 10, 15, ou tem uma semente pequena. Qual que é a relação carbono-nitrogênio? Em suma, mas o milho, por exemplo, com uma cobertura de braquiária no meio, ele me traz benefícios da palhada, o benefício até de alimentos, sem falar em matéria orgânica, o sistema radicular, a redução de uso de fungicida, mas o principal benefício, quando eu tenho uma cobertura, uma palhada boa, é reduzir a presença de plantas daninhas. Ô Luiz, na região da Fundação, algumas plantas o pessoal chama até de plantas herbicidas, né, meu caro? Eu tenho algumas imagens aqui, por exemplo, aí no Brasil, na região da Fundação, e uma relação, por exemplo, onde eu tenho milho com braquiária, eu tenho uma pressão de plantas por metro quadrado de 6. Aonde não tem, é um milho solteiro, uma área de pousio, chega a 100, sem falar de sistema radicular. Um dado, aonde eu tenho milho com braquiária, eu tenho 11 plantas por metro quadrado. Braquiária solteira, 2, na testemunha, 100. Então, nós temos diferença desse controle. Agora, o importante, nós estamos falando aí, algumas fotos aqui da região nossa, da região da Fundação ABC, mostrando de forma comprovada que quando eu tenho milho safrinha sozinho, eu tenho uma pressão muito grande de buva. Quando eu tenho cobertura com a braquiária no meio, as fotografias mostram isso. Senhores, eu estava no Paraguai ontem e é interessante que dentro da estação experimental, eu estava num evento da Caltech, vendo essa questão de controle biológico, e eu fui falar lá, ô Bueno, eu fui falar de manejo sustentável na soja. Então, a adoção, por exemplo, de produtos biológicos, desde tratamento de semente, dentro do manejo. Eu dei aula de agroecologia, mas não é a minha praia é manejo. Eu ironizei com ele, só se eu for dar aula aqui de rolo-faca, sulfato de enxada, arroçadora para controlar mecanicamente. Mas uma coisa interessante que as imagens que nós trouxemos de lá, eu consegui constatar, e infelizmente eu não estou com fotografia aqui para mostrar isso. Eles tinham dentro da estação experimental onde eu fui fazer um dia de campo, nós tínhamos uma cobertura com nabo e aveia, aonde tinha falha, estava muito claro a buva, a macela e as plantas daninhas aparecendo, porque não tinha sido manejado. Aonde o milheto já tinha sido manejado com herbicida, uma palhada menor, as fotografias mostram a buva já aparecendo numa pressão maior. Mas numa área onde tinha a braquiária ruiziense, senhores, a pressão de buva e outras plantas era praticamente nenhuma. A camada da braquiária no meio, ela era excelente para segurar e manter isso sem a pressão do mato dentro do local.
Então, eu não tenho dúvida, um dos objetivos que dentro quando a gente fala de milho safrinha, senhores, na cultura do milho eu preciso adotar o manejo integrado de plantas daninhas. A cobertura, o milho Santa Fé, a braquiária no meio do milho compete? Compete, doutores, mas o benefício que ela traz é muito grande. Quando se fala no manejo integrado de controle mecânico, ontem no Paraguai eu falei muito de ferramentas, a catação de moitas com enxada, tinha um brasiguaio lá, ele reportava, por exemplo, que dentro da área dele, nas moitas de Amargoso, ele entra com uma grade apenas nas moitas, quebrando aquilo no período de seca para eliminar. Então, também adoção. O grande risco, eu estive com o Fernando para a região fomos até Santa Terezinha de Itaipu, na estrada hoje a gente vê muitas áreas tombadas. O risco da erosão volta a acontecer porque as áreas já não estão mais estabilizadas, né? O controle químico, quando eu falo de braquiária dentro da cultura do milho, eu teria algumas imagens aqui para estar mostrando a braquiária, como diminuir essa pressão de competição. Eu tive 2 orientados que fizeram um trabalho mostrando, plantando a braquiária junto com o milho, com 3 dias, com 7, com 10, com 15, até 30, 40 dias. É óbvio, a conclusão que vocês sabem, quando eu planto junto com o milho e não faço nenhuma técnica para dar uma supressão na braquiária, nós temos competição. Se nós tivéssemos fosse possível a operação de fazer o plantio com sucesso da braquiária mais tarde, eu não teria esse problema da mato competição, porque o milho já estaria no controle cultural num tamanho maior. Agora é interessante, quando nós temos o uso, por exemplo, de calisto o mesotrione dentro da cultura do milho para dar essa supressão, nós temos a redução da planta e o sucesso disso. Começando agora aqui, Ocita, na década no milênio passado, safrinha, como era chamado, tinha menos de 1 milhão de hectares. O milho safra-verão tinha quase 13 milhões. Agora, já no final da década, começando final da década de 10, já 19 e 20, a safra-verão, a gente fica em torno de 6 milhões, e o milho, segunda safra, como é chamado, ele já ultrapassa 12, 13 milhões de hectares, mostrando a importância. E aquilo que na safrinha o agricultor não fazia investimento, hoje, doutores, o agricultor ele investe em tratamento de semente, em materiais de alta performance, porque, principalmente no preço que está o milho, nós temos uma resposta interessante, muito importante a resposta desse controle de... Quando eu tenho tecnologia para que isso aconteça, nós conseguimos melhorar a performance de milho. Mas eu preciso, para isso, doutores, convencer o agricultor que o milho, segundo a safra, ele precisa de tecnologia para conseguir exercer isso. É imprescindível que ele faça isso. Senhores, esse trabalho, por exemplo, em diferentes safras, com soja, milho, milho braquiária e diferentes coberturas. Olhem as diferenças de planta, por exemplo, de capim amargoso, né? Então, a redução é muito grande quando eu tenho a soja, milho braquiária, isso está claro. A cobertura é muito importante dentro desse cenário. Essas são as imagens que ontem estava no Paraguai, choveu lá, choveu razoável, a buva nas áreas de geada, o milho está seco, doutores, e queimou trigo, queimou palmeiras de 10 metros de tamanho, a geada também foi bastante severa, e nós tivemos oportunidade de ver essas diferentes coberturas. A foto da esquerda, nós temos essa área do milheto, a área da aveia aqui, esta área, por exemplo, que tinha aveia e anabis, mas olha a área onde eles tinham milho solteiro, né? A pressão, a quantidade de buva dentro da área é assustadora, assim como para nós também isso é verdade. Olha uma área do milheto com uma cobertura menor. Olha, também é melhor do que o milho,
né, doutores? Mas aonde nós tínhamos a braquiária como cobertura, o resultado é muito claro de redução do banco de semente. Então é muito importante isso. E nós precisamos aprender a manejar essa braquiária no meio para nós conseguirmos reduzir essa competição que eu abordei. Eu entendo que o mesotrione é uma ferramenta, junto com a atrazina, passível de usar. Quando nós falamos de dose, a gente estava discutindo na reunião prévia nossa, qual que é a dose de atrazina dentro da cultura do milho. Hoje é comum quase todo mundo utilizar 2 litros apenas 2 litros de atrazina, para matar a soja guaxa. E o efeito, quando nós colhemos o milho, ele é pífio. Ô Bueno, há uns 3, 4 anos atrás, ontem eu passei em frente a Peabiru e eu me lembrei de um fato que vale a pena. Como contador de história, Fernando Adegas, eu fui fazer um evento dentro da associação, alguns anos atrás, quando era possível presencial. Eu saí na madrugada, eu estava passando o Peabiru amanhecendo o dia, tinha uma área do lado direito, uma das últimas propriedades, um milho limpo, e do lado eu entendi que era o milho Santa Fé. Eu parei o carro e entrei para dar uma olhada. E quando eu estava dando uma olhada ali, barbudo, que eu era na época, e com chapéu, o dono da área chegou um pouco irritado. Ele deve ter pensado que eu era do MST e ocupar, estava medindo a área, né? Mas quando eu cheguei na área, Bueno, a área não era milho Santa Fé. Era o milho já colhido, mas o meio era de amargoso, pé de galinha, trapoeraba. Conversando com o agricultor, ele falou: não, é uma pergunta básica, prática, que vocês devem ver isso. O senhor usou atrazina? Usei quanto? Quanto? 2 litros. E essa área, não, essa área aqui é do meu vizinho. Você tem noção de atrazina, o que ele utilizou? Não, acho que ele gasta mais com herbicida, ele usou 4, 5 litros. Doutores, é visível, quando nós aumentamos a dose de atrazina no sistema, na cultura do milho, nós temos um benefício. No Paraguai, ontem me perguntavam, Luiz, agora eu coloco a semente de braquiária, eu coloco 15 litros por alqueire de atrazina. Eu vou causar um impacto. É possível partilhar essa dose também de atrazina em 2 momentos para nós conseguirmos uma tranquilidade e aplico depois complementar, que eu acabo fazendo essa capação, entre aspas, da braquiária no milho, diminuindo a mato-competição que nós temos no meio. Esse é o quadro que eu dizia em tamanho de área de milho, né, que é a safrinha. E um detalhe, a produtividade no milênio passado, aquilo que a gente falava, Bueno, o agricultor investia, porque a média de produtividade dele era muito baixa, né? E hoje, quando a gente olha, a produção é muito grande a diferença do que o produtor tem de benefício, né? Se nós olharmos aqui, a safrinha, por exemplo, em 17, já ultrapassando a safra verão em valores. Nós temos, o Fernando falou da curva de Covid aqui, que permitia, e eu queria resgatar no final da cultura do milho, no caso, essa questão da cobertura e do manejo outonal, que é necessário. Esta safra que passou agora, nós conduzimos alguns experimentos, tanto a safra passada como na anterior também, essa questão do manejo outonal num período de estresse hídrico. Este ano vai ser pior ainda com a geada, doutores. Quando a gente fala do manejo pós-colheita, a preocupação de limpar essa área, eu preciso, dentro do possível, reduzir esse período de pousio, né, com esse manejo outonal. Só voltando um pouco ao anterior, quando nós vamos plantar o milho verão ou milho segunda safra, e eu tenho uma pressão e eu tenho uma janela que o amargoso está presente, às vezes eu tenho que utilizar herbicida CCase. Por exemplo, se ao invés de soja, nessa parte de cima que fosse milho e aqui fosse trigo, a colocação de um produto graminicida nas doses que nós estamos utilizando hoje causaria dano na cultura do milho. O que nós sabemos, o residual de DIN, ele é maior nessas doses que os brasiguaios estão usando 1,2, 1,4 de cletodin, 1 de FOP. Senhores, nessas doses, o cletodin eu preciso de pelo menos 7 dias para ele não dar um efeito residual no milho. Quando eu penso de FOP, este residual ele já é menor.
Nós podemos diminuir esse... desculpa, no DIN eu tenho 7 dias, perdão. No FOP eu preciso de pelo menos 15 dias. O residual do verdict, ele é maior. Quando eu penso em colocar a cultura do milho, é necessária uma cautela maior com esse possível residual. As auxinas, o Fernando falou, ela continua muito importante para potencializar o controle. Essas imagens aqui, obrigado, Fernando, a organização de foto é vossa. O ano passado, na área da Coamo, junto com o João, com os meninos aí na área de um cooperado, nós fizemos um experimento colocando herbicidas em pré-emergência no manejo outonal e a limpeza da área, com diferentes auxinas. Nós trabalhamos com 2,4-D, com tembotrione, com 2,4-D, com triclopir, com fluroxipir, com dicamba, para avaliar também depois até essa questão do residual. E entre os tratamentos, o Bueno, nós tínhamos o tratamento do calares, a mistura de atrazina e mesotrione. Vale esse destaque que eu estou dando nesse momento aqui, porque eu não tenho dúvida. O benefício, eu chego a dizer aqui, Luiz, a sinergia de colocar o mesotrione junto com a atrazina, tinha alguns dados de revisão aqui, eu tirei pelo tempo curto, é muito grande, doutores. O 2,4-D ajuda muito nessa performance, mas mesmo colocando uma dose menor de atrazina nessa mistura com a mesotriona, o resultado de controle ele é interessante. Quando a gente olha aqui, resultado em pós-emergência da buva, o 2,4-D isoladamente, quando tem aqui agora uma pegada do calares a 1,5 e a 1, vamos pegar aqui 14 dias, nessa coloração azul, no caso, né? A 1 litro do calares junto com 2,4-D, nós já temos uma performance aqui espetacular de controle, né? Se a gente fizer uma comparação com as diferentes auxinas, tivemos nesse momento aqui um impacto na mistura do calares com triclopir interessante, com a Tectra. Então, nós temos essa possibilidade no manejo outonal com resultado ok. E algumas imagens mostram isso no caso, né? Que a dose de 1 ela já me dá um controle quando eu estou com a auxina confortável. Agora, quanto tempo me dá de residual? Eu acabei de falar há pouco, doutores, que quando eu trabalho com atrazina a uma dose de 15 litros por alqueire, de 12 litros por alqueire, eu tenho uma performance de residual interessante. Quando nós colocamos o calares, a dose da atrazina é sensivelmente menor. Mas é interessante aqui, Fernando, grato pela essa média de resultados aqui, mostra que, por exemplo, o calares a 1 litro, ele se equivale de residual a uma atrazina com 3. Se nós colocarmos o calares a 1,5, nós temos esse período de residual aqui equivalente a 4,5 de atrazina. Então, nós temos um benefício que nós vimos de controle da pós-emergência com essa mistura que é importante, mas nós temos também residual. Agora, uma coisa muito comum, e lá nos Brasiguais perguntaram muito, professor, mas colocar essa atrazina, nós queremos agora, em setembro, final de setembro, nós queremos plantar soja. Essa atrazina colocada, ela não vai me dar um problema na cultura da soja que eu vou semear dentro de 40 dias? Senhores, também a média de trabalhos aqui mostram isso, né? Que mesmo a atrazina, por exemplo, com 4,5 litros por hectare, mesmo na média aqui maior dessa persistência, não chega a 40 dias. O calares a 1,5 ainda menor do que 45 dias para nós fazermos o plantio com segurança. Ou seja, essa mensagem de trazer o calares para o manejo outonal, principalmente, Luiz, na falta de produto que nós estamos tendo, tem trazido um benefício muito grande para essa tecnologia dentro. 1 litro, nós já temos uma performance ok. Nós precisamos das auxinas aí para melhorar a performance do calares, principalmente numa buva de tamanho maior. Podemos plantar com 45 dias. Agora, essa pergunta que não quer calar e não para... Professor, nessa situação de seca, Fernando, o ensaio que nós conduzimos aí em Campo Mourão e na Coamo também, desculpa, em Cambé, na Cocamar,
Uma vez aplicados os produtos do manejo outonal, nós tivemos um período superior a 45 dias, de seca. E dos produtos aplicados, é óbvio, a seca, a umidade relativa baixa e tudo mais prejudica a performance de todos os produtos. Nós tínhamos uma diversidade muito grande de manejo, doutores. A melhor performance de controle ainda foi do mesotrione com atrazina, mesmo na situação de seca. Mas é óbvio que fica a desejar em relação se tivesse um clima legal. E a colocação, por exemplo, dessa opção, se eu tivesse uma pressão ou de pé de galinha ou de amargoso, eu poderia colocar o cletodin ou um FOP dentro dessa mistura? Doutores, nós temos dentro a necessidade de nós colocarmos um produto, uma auxina. Se eu tivesse colocado, por exemplo, fluroxipir, o antagonismo do fluroxipir é menor. Mas ainda, Fernando, acho que é interessante nós trabalharmos mesmo com o Calares. Não sei se o Luiz tem resultado, Luiz, você poderia me dar um help depois? A mistura de graminicida, mesmo sem uma auxina, junto com o Calares, ela é tranquila? Nós fizemos com a presença de auxinas e a gente vê um antagonismo que eu deduzo que seja mais em função da pressão da auxina presente nisto. As auxinas, nós temos uma diferença de plantio, né? 2,4-D de 7 a 15, de camba 30, e a gente vê que o das auxinas, o mais seguro para colocar isso é o fluroxipir. Da mesma forma, esse antagonismo que eu falei, fica muito claro que a gente tem visto nas últimas safras. O maior antagonismo das auxinas para graminicida é do 2,4-D e o antagonismo menor é do fluroxipir, nesta situação. Mas eles são auxínicos, independente de qual eu esteja usando, nós precisamos de um cuidado maior com isso. Quando nós vamos fazer a dessecação na pré-semeadura, nós tínhamos, né, uma opção muito grande de produtos. E o ideal, óbvio, eram produtos sistêmicos e o produto, na sequência, um produto de contato. O manejo pós-colheita, ele não deixa de ser, de uma certa forma, um manejo sequencial. Mas quando nós temos uma seca muito intensa lá atrás, eu tenho um gargalo disso, uma dificuldade dos produtos, né? Quando a gente fala de inibidores de FOTO2, doutores, na cultura da soja, o que nós tínhamos de inibidor de fotossíntese 2 era o Sencor, que é muito pouco usado. Na cultura do milho, estava muito centrado na atrazina. Nós temos, lá no milênio passado, Luiz, acredite nisso, eu já havia trabalhado com a terbutilazine, ainda no milênio passado, como uma ferramenta, um primo irmão da atrazina, com uma pegada bastante próxima. E esse produto está vindo para o mercado, com várias empresas aí trazendo a terbutilazine no mercado, o Clique, entre outros aí, né? E o que a gente tem visto, nós fizemos esses trabalhos aqui, o Fernando fez dentro da Embrapa também, quando a gente faz uma comparação das doses de terbutilazine com atrazina, a gente teve uma correlação de controle interessante que não ficou a desejar. E a seletividade também foi tranquila, mesmo colocando junto com o mesotrione. Então, e quando a gente... a atrazina, eu dizia para os meus alunos, Bueno, para gravar, a atrazina, a larga, a pegada da atrazina é para folha larga, a pegada de simazina era mais para folha estreita. Então, por exemplo, um dado aqui do professor Rizardi, né, mostrando a eficácia, um comparativo de terbutilazine com atrazina. Ele não fica devendo, mesmo para braquiária plantagínea nessas doses, para digitária horizontalis também, ali nós temos um resultado ok, e com a seletividade de não ter impactado a produtividade da cultura, né? A importância, quando nós vamos fazer atrazina, nós aplicamos com óleo ao primóleo, né? Então, quando a gente potencializa também a terbutilazine com o ZAP, por exemplo, nós temos um benefício muito maior, ou mesmo com o calisto, isto ele é compensado de uma forma benéfica também. Nós tínhamos uma gama de produtos muito grande, o Fernando falou de muitos desses produtos saíram do mercado,
Então, é importante dizer, se os produtos estão saindo, nós precisamos racionalizar de que forma, na cultura do milho, segunda safra, o Luiz falou na cultura do trigo, nós colocamos mecanismos de ação diferentes, nós trabalhamos com a possibilidade de cobertura, de diferentes coberturas dentro do local, que possam diminuir a pressão de mato na boca da safra. Que a gente consiga trazer inovações de produto, como o Calares, no caso, no manejo outonal, sem propaganda enganosa. Se não matar a planta, se eu conseguir travar, Ocita, essa planta depois da geada. Doutores, nós estamos rodando o campo. O que está acontecendo? O trigo que nós estávamos ontem, eu estava com o professor Floss Elmar também lá no Paraguai, e alguns trigos já estavam mais adiantados. E o produtor dizendo, Luiz, se ele iria conseguir colher o trigo ou não. E o Floss chegava, a gente olhando alguns, então o trigo já tinha alguma coisa, ele achava até que talvez valesse a pena não derrubar aquilo com rolo-faca e tentar até colher alguma coisa de trigo. Mas nessas áreas de geada, a pressão da buva está muito grande, senhores. Então, nós vamos ter que fazer o manejo pós-colheita racionalmente, aplicar de madrugada, Karina, com tecnologia de aplicação satisfatória que permita uma tranquilidade do resultado para diminuir essa falta de produto. Uso de graminicidas na cultura da soja, né? Uso de nicosulfuron, ou tembotrione, ou mesotrione na cultura do milho. Senhores, uso de ACCase. O Fernando, é importante a gente dizer, eu estava ontem, eu rodei em alguns locais e tinha um número muito grande de produtores, brasiguaios ou paraguaios e de consultores. Uma coisa, eu tenho recebido ligações, Ocita, do Piauí, tem ex-alunos nossos na Bahia, no Goiás. Nós fiz um evento outro dia com o Fernando em Rio Verde, e hoje aquele vídeo que está rodando, mostrando a questão da resistência agora, tanto a DIN como a FOP e ao glifosato com relação ao capim amargoso, está causando assim uma apreensão muito grande. E lá no Paraguai, conversando com os agricultores, o que eu ouço lá, Fernando, ouvi ontem, foi importante. Valeu a pena o estresse da viagem, o atraso, o pouco sono, porque eu ouvi dos brasileiros a perguntar, sabe qual a colocação, Bueno? Professor, por que nós estamos apanhando com pé de galinha e amargoso? Muitas áreas arrendadas. O capim amargoso, quando nós vamos fazer a aplicação, o amargoso está grande. Brasileiros que plantam nas áreas deles dizendo, professor, quando nós manejamos o capim amargoso no tamanho correto e tudo mais, se a gente usar até o FOP, eles estão dizendo que aumentam a dose e ainda está dando controle. Mas, de qualquer forma, Fernando, eu acho que eu vou usar aquele susto, ô Luiz, aquela história do velho do saco, quando não é a época de vocês. As nossas mães diziam, menino, não sai para a rua, porque se você sair, o velho do saco vai passar e vai levar a criança para fazer sabão. Se o brasileiro aqui está assustando com essa resistência à CCase, eu vou ficar, não sou o velho da barba, mas dizer, doutores, tudo aquilo que nós falávamos de trazer os produtos em pré para a soja, para o milho, para o trigo, qualquer cultura, trazer o sistema de cobertura, ele é importante, porque existe o risco, o nosso medo, o nosso terror é isto, um amargoso, um pé de galinha que não seja controlado nem pelo glifosato, nem pelos graminicidas. Então, o pré-emergente é uma opção para amenizar isso, né? Eu teria mais um slide apenas aqui, para ajudar agora, que eu estou com uma trava. A última imagem minha aqui, na nossa fala, foi pedido aqui, eu tinha até escrito aqui, qual o real benefício da tecnologia RR no sistema? Senhores, veio como uma ilusão de ser a grande solução o glifosato dentro da cultura. Está aqui, real benefício da tecnologia RR no sistema. Doutores, ele veio, ele ajudou o manejo, mas infelizmente ele não é a solução. Hoje, muitos produtores estão fazendo até 2 aplicações de glifosato em pós.
Eu ouvi na última Fena Milho, quando eu participei em Santo Ângelo, um gaúcho reportar que ele tinha feito naquele ano 3 aplicações de glifosato. Agora, o benefício do glifosato no milho foi interessante, mas e agora esse milho RR que está nascendo na soja? Fernando, quando a gente fala de competição, Luizão, produtor reclama de fita oculta e a mato competição oculta. O produtor quer deixar o milho nascer todo dentro da lavoura da soja para, com uma aplicação única de graminicida, de uma CCase, ele eliminar o milho RR dentro. Quantas sacas ele perde nessa competição, nessa pressão do milho RR dentro da soja RR? Nós tivemos benefícios, mas nós tivemos preocupações. Para mim, a bala de prata para acertar aqui é nós trazermos o manejo integrado de plantas daninhas. Ô Bueno, não só na cultura do milho, meu querido, não só na cultura da soja, do trigo, o sistema tem que estar colocado, a cobertura, o pré-emergente, a roçada, até a grade, se necessária, é uma ferramenta importante dentro do sistema. Ok. Professor Osito, obrigado pela apresentação.